Olá! Hoje nós vamos conversar sobre acentuação. A gente vai aproveitar e ver o que mudou no novo acordo ortográfico, para na hora de você escrever não esquecer, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com a nossa questão. Diante da visão de um prédio com uma placa indicando sapataria Papalha, um jovem deparou com a dúvida: como pronunciar a palavra papalha? Papalha ou papalia? Levando o problema à sua sala de aula, a discussão gerou em torno da utilidade de conhecer as regras de acentuação e especialmente do auxílio que elas podem dar à correta pronúncia das palavras. Após discutirem pronúncia, regras de acentuação e escrita, 3 alunos apresentaram as seguintes conclusões a respeito da palavra papalha ou papalia. 1. Se a sílaba tônica for o segundo par, a escrita deveria ser papalha, pois a palavra seria paroxítona terminada em ditongo crescente. Essa é a primeira afirmativa. Um dos alunos levantou essa hipótese. Segundo, se a sílaba tônica for o li, a escrita deveria ser papalia, pois o i e o a estariam formando o hiato. Olha que aqui, para responder essa questão, você tem que lembrar as regras de acentuação e o que é hiato. Então vamos lá. 3. Se a sílaba tônica for li, a escrita deveria ser papalia, pois não haveria razão para o uso do acento gráfico. Essa questão requer o seu conhecimento. Aí nós temos aqui, a conclusão está correta apenas em A1, a hipótese 1, B, apenas a hipótese 2, C, apenas a 3, D, 1 e 2, letra E, 1 e 3. Bom, como nós dissemos, você tem que ter um pouquinho de conhecimento das regras da acentuação. Então, se você teve dúvida, nós vamos discutir aqui, mas não esqueçam de dar uma olhadinha nas regras de acentuação, porque aqui nós vamos trabalhar a regra de acentuação da paroxítona, que é o nosso caso, mas você tem das oxítonas. Então, não deixem de estudar um pouquinho a regra da acentuação. Bom, a nossa resposta correta é a letra E. As duas hipóteses estão corretas, tanto a 1 quanto a 3. Aí vamos ver por quê. 1. Né, a hipótese 1 era, se a sílaba tônica for segundo par, a escrita deveria ser papalha, com acento, né? Pois a palavra seria paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, você tem que saber o que é um ditongo e o que é um ditongo crescente e um ditongo decrescente. Porque se aqui estivesse escrito ditongo decrescente, você não poderia marcar um como correta, porque não existe essa regra, não é isso? Então, vamos lá. 1. Ela é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Tem a regrinha lá da acentuação. As paroxítonas terminadas em ditongos recebem acentuação gráfica na sílaba tônica. Qual que é a sílaba tônica da palavra? O pá. Então, ela tem que ser acentuada. Se escrever sem acento, não está correto. Papalha. Aí você fala assim, professora, né? O que é um ditongo? Pois é, nós temos que saber o que é um ditongo. Então, vamos lá. Ditongos crescentes são os ditongos em que a semivogal antecede a vogal. Indivíduo. O que é semivogal? Na nossa língua, nós temos as vogais. Lembram lá quando nós aprendemos o alfabeto? Pois é, nós temos 5 vogais. Sozinhas, nós chamamos as letras de vogais. A, E, I, O, U. Mas acompanhada com outra vogal
O I e o U são semivogais na nossa língua, sabia? Porque eles são fraquinhos quando eles estão juntos com outra vogal. Então, I e U são semivogais. Então, o ditongo é quando eu tenho uma semivogal com uma vogal. Juntas formam ditongo. Uma é forte, a outra é fraca. O I é fraco e o U é fraco. Observem aqui, né, a palavra indivíduo. É paroxítona acentuada na penúltima, né? Paroxítona, lembrando, é aquela que é acentuada na penúltima sílaba. Oxítona, acentuada na última sílaba, a sílaba forte, né? Acentuada, quando a gente diz, é a sílaba forte. É na última sílaba, a paroxítona na penúltima e a proparoxítona na antepenúltima. Então, observem a palavra indivíduo, o U é uma semivogal e o O, a vogal. Indivíduo, quase a gente nem fala, né? Quando a gente vai falar, a gente quase nem fala o U. Então, aqui nós temos um ditongo, uma paroxítona terminada em ditongo. As duas vogais juntas, em que o U é semivogal e o O é vogal. Aí, por que crescente? O que é crescente? Crescente é do menor para o maior. Não é isso? Eu falo assim, ordem crescente. Geralmente vai do 0 ao 10, vamos dizer. Eu falo assim, gente, vamos colocar em ordem crescente os numerais de 1 a 10. De 1 a 10, ordem crescente, do menor para o maior. Então, aqui, quando eu tenho um ditongo crescente, significa que antes vem a semivogal, que é a fraquinha, a pequena assim no som, e depois a vogal. Isso é um ditongo crescente. Difere, né, do ditongo decrescente. Aqui só mais exemplos de ditongo para você antes da gente colocar o decrescente. Encontro de uma vogal e de uma semivogal na mesma sílaba. Aqui nós temos o exemplo do gênio e língua. O rio também, né? Então vamos lá no exemplo do decrescente. São os ditongos em que a vogal vem em primeiro lugar. O que é a vogal? É a forte, é a que é mais, vamos dizer assim, que a gente pronuncia mais. Jockey, né? A gente quase nem fala o ui, né? Jockey, o E vogal e o I semivogal, certo? Então vamos lá. O que é ditongo crescente? Da semivogal para vogal. O que é ditongo decrescente? A vogal vem primeiro, né? Depois vem a semivogal. Bom, então esse é um conhecimento que você deveria, né, teria que ter para responder essa questão. Então não esqueçam de dar uma olhadinha na acentuação. Quando a regrinha trouxer lá ditongo, hiato, você volta lá e vai consultar, lembrar aquilo que você aprendeu sobre ditongo, sobre hiato, que é ditongo crescente, decrescente, que é semivogal, que é vogal. Então vamos lá. A3. Por que a 3 está correta? Se a sílaba tônica for li, a escrita deveria ser papalia, sem acento, pois não haveria razão para o uso do acento gráfico. Isso significa, né, eu coloquei aqui para você, porque ela é verdadeira. Não há razão para acentuar o li. A divisão seria papalia, né? O PA, PA, LI, ponto A. Seguindo as regras de acentuação das paroxítonas, terminada em A não recebe acento. Somente as oxítonas em A que são acentuadas. Então, eu não teria o acento aqui. Por isso, a 3 está correta. Agora, vamos entender por que a 2 não está correta. Aí eu só coloquei para lembrar você as regrinhas da paroxítona, né? Porque nós colocamos lá que as paroxítonas acentuadas não têm essa regra, são só as oxítonas que são acentuadas. Então, as regrinhas das paroxítonas são as seguintes. As palavras que têm uma maior inflexão de voz na penúltima sílaba são acentuadas quando terminarem em uns, l, ps, x, ei ou eis, ao ou aos, u ou us.
Ditongo crescente, que foi a nossa regrinha, né? Ou ditongos crescentes. N, I, O, I, S, R, A e S. A com tio, né? Então vamos lá. Por que a nossa 2 é errada, né? Está errada, não pode ser considerada uma hipótese correta? Se a sílaba tônica for li, a escrita deveria ser papalia, pois o I e A estariam formando hiato. Aí eu digo para você que você tem que saber o que é um hiato. E quando é que o I e o U que formam o hiato são acentuados. Senão você não consegue responder a questão. Então voltem lá, deem uma lidinha nas regras de acentuação. Então a justificativa. Não há nenhuma regra que afirma que a paroxítona terminada em A ou formando hiato seja acentuada. Então a 2 é falsa porque o I ou U para receber acento no hiato deve atender os seguintes requisitos. Primeiro, ser a segunda vogal do hiato e ser a vogal tônica, a forte. Quer dizer, no papalia, né, não é a segunda vogal, é a primeira. Então já não encaixa nessa nossa regrinha. Estar sozinho na sílaba ou junto de S, não está seguido de NH. O I da palavra papalia não está sozinho na sílaba, nem é a segunda vogal do hiato. Por isso, a nossa questão, né, a nossa hipótese 2 está incorreta. Né? Olha a diferença, o que é um hiato? Faísca, né? O I está sozinho seguido de S, aí é acentuado, né? Ele está sozinho seguido de S, entra na nossa primeira regrinha. Então, aqui, né, na nossa segunda regrinha. Então, lembrem disso, né? O que é um hiato e quando é que o I e o U no hiato pode ser acentuado. Seguido de S e sem ser seguido de NH, né? Ou estar sozinho na sílaba. Então, essas são as duas condições para acentuar o I e o U, tá? Então, lembrem sempre disso. Toda vez que a questão cobrar acentuação e pedir para você analisar, e você vai conseguir distinguir o que é um hiato e quando que o I e o U estão acentuados. E eu só coloquei aqui para você lembrar, né, o que é hiato. As vogais se encontram em sílabas diferentes, embora estejam em sequência. Né? Na hora de separar a sílaba, que muitas vezes a gente tem dúvida, né? Quando nós temos o hiato, as vogais são separadas. Aqui nós colocamos para você 2 exemplos. Pessoa, né? O O e o A, né? Eles são 2 vogais juntas, mas ficam em sílabas separadas. E tia, né? Que é o I e o A, e ficam em sílabas separadas, certo? Então, vamos lá. Vamos, então, ver o que mudou nas regras de acentuação do acordo ortográfico, do nosso acordo ortográfico. Já que você vai escrever, não vai errar mais a acentuação. Vamos lá. O trema somente permanece nas palavras estrangeiras e em suas derivadas. Então, o trema, na língua portuguesa, das palavras da língua portuguesa, caiu, né? Não temos mais trema. Não esqueçam disso. Não se usa mais o acento dos ditongos aberto, ei e oi, das palavras paroxítonas, aquela que tem inflexão na penúltima sílaba. Palavras que têm acento tônico na penúltima sílaba. Aí eu coloquei alguns exemplos para você aqui. Alcateia, apoia, apoio, ideia, né? Então, essas palavras são paroxítonas e elas são terminadas em ditongos abertos, né? Você já lembrou que é ditongo e aberto é o som, né? Ei e oi. Elas são terminadas em ditongos abertos, então o acento caiu.
tá? Não vamos acentuar mais. Atenção! O que acontece? Muitas vezes, quando fala assim, os ditongos abertos não são terminados, as palavras terminadas em ditongos abertos não são acentuadas. Olhem só, a regrinha não é geral, não são todas as palavras, são apenas as paroxítonas. As palavras oxítonas continuam acentuadas. Veja o exemplo aqui. Esses acentos não caíram, estão firmes lá em cima dos ditongos. Papéis, heróis, herói, heróis, troféu, troféus, continuam acentuados. Por quê? São oxítonas e não paroxítonas. Nas palavras paroxítonas não se usa mais o acento no i e no u tônicos, quando vierem depois de um ditongo. Observem que, se nós temos o i e o u tônico depois de um ditongo, eles não são mais acentuados. Então, alguns exemplos para você. Baiuca, né, o a e o i formam um ditongo, e depois nós temos aqui o u tônico. Então, as palavras paroxítonas, que o u vem, né, o i e o u depois de um ditongo, não tem acento mais. Bocaiúva e feiura, nada de acentuar. Atenção, se a palavra for oxítona, por que chama tanta atenção toda vez aqui da palavra ser oxítona? Porque as regrinhas de acentuação, elas vieram intervir aqui nas paroxítonas. As outras, as oxítonas, continuam acentuadas normalmente, não esqueçam disso. Se a palavra for oxítona e o i ou u estiver em posição final ou seguidos de s, formando hiato, o acento permanece, nada de cair, mesmo que eu tenha um ditongo antes, mas aqui é oxítona e não paroxítona. Não se usa mais o acento das palavras terminadas em e, m e dois os. Então, creem do verbo crer não tem mais acento. Quando dobrar a vogal, não tem acento. Deem também não tem acento. Dou, né? Enjoo, leem, magou. Observe então, se são terminadas em dois os, ou se dobra a vogal nos verbos, né, que dobram a vogal, também não tem acento, tá? Então, com dois S e o M, ou dois Os, terminando com dois Os. Não se usa mais o acento que diferencia os pares, para e para. Olha, esse para e para é interessante, porque antes do acento cair, muita gente nem usava. Mas o para do stop, do verbo parar, antigamente tinha o acento para diferenciar da preposição. Só que as pessoas esqueciam. Talvez seja até por isso que ele caiu. Poucos usavam, né? Isso é brincadeira, gente. Mas, na verdade, não se usa mais para diferenciar. O contexto, né, do texto é que você vai poder dizer se é o verbo ou se é a preposição. Também pela e pela, né? Pelo e pelo, aqui no caso pela do verbo pelar, e pela, né? E pelo de pelo, e pelo, preposição aqui, né? Por ele, né? E polo, e polo, e pera, e pera. Então, aqui, esses acentos eram diferenciais para distinguir as palavras, né, a função das palavras no texto, a função morfológica, e agora elas não são usadas mais. Aí você fala, professora, como que eu vou gravar tudo isso? Isso acontece que a gente tem que fazer o seguinte, toda vez que você lê um texto, você puxa pela sua memória o que você já sabe. Começa, epa, esse acento aqui. Será que o acento caiu do pelo? Aí se você vê acentuado, busca lá, vai buscar para ver se é. Depois você vai familiarizar com as palavras e não vai esquecer mais. O mesmo ocorre com os hífens, né? Vamos lá então. Atenção!
Permanece o acento diferencial em pôde, pode. Por quê? Professora, mas o diferencial não caiu? Caiu o diferencial de funções morfológicas, porque o contexto pode ajudar você a distinguir. Agora aqui, né, no caso, nós estamos mostrando se o verbo está no singular ou no plural. A diferença aqui, né, no caso, desculpe, aqui é o tempo, é o passado ou o presente, né, o mesmo caso de ter, que é o singular e o plural. O acento diferencia, né, o singular e o plural. Aqui no pode e pôde é o tempo presente e passado. Então, para não ter dúvida, esse acento não caiu. Permanece o acento diferencial também em pôr do verbo e o pôr preposição. Vou pôr, de colocar, o livro na estante, que foi feita por mim. Preposição. Permanecem os acentos que diferenciam o singular do plural, dos verbos ter e vir e seus derivados. O que eu disse para vocês, aqui no caso, né, a terceira pessoa do singular ou a terceira do plural. Então, Paulo tem um carro. Aí eu quero falar no plural, eu vou continuar usando o acento como era antes. Eles têm 2 carros. Já os verbos que dobram a vogal no plural, você não vai usar o acento, a regrinha lá de trás. Agora que não dobra, o acento é que diferencia, né, o singular ou o plural, a pessoa. Né? Paulo vem de Brasília, eles vêm de Brasília, certo? Então, quando o verbo dobra no plural, dobra a vogal, caiu o acento. Quando o verbo não dobra a vogal, nós temos aqui o acento diferenciando. Agora, olhem que interessante. Como nós temos uma situação que pode trazer dúvidas, é facultativo, quer dizer, eu posso usar ou não o acento. Vai depender se eu achar necessário para não causar dúvida. É facultativo o uso do acento circunflexo para diferenciar as palavras forma e forma. Facultativo, você pode ou não usar. Mas observe a estrutura da minha questão aqui. Qual é a forma da forma do bolo? Imaginem se eu não usasse aqui o diferencial. Quem lesse, poderia ler qual é a forma da forma do bolo. Ó, mudaria, não é? Então, isso significa que para não causar dúvidas, essas 2 palavras você pode ou não usar, dependendo do que você está escrevendo, tá? Facultativo significa estar certo utilizar ou não utilizar. Bom, então nós falamos da acentuação e eu volto a lembrar a você. Qualquer questão que cobre a acentuação, ela vai cobrar o seu conhecimento. Então é interessante que você que está estudando, volte lá, dê uma lidinha se tiver dúvida. Essas últimas regrinhas que nós apresentamos aqui, elas foram as mudanças de acentuação que ocorreram na nossa língua, só essas. Há outras que ocorreram na pronúncia, no caso, né? Então não vai diferenciar e também não faz diferença. São aqueles casos que alguns lugares usam de uma forma, outros de outras, nós podemos usar as 2 formas. Essas são as regras que você precisa saber das novas regras. Então vamos lá. A Lei Federal número 9.985 de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, define 2 tipos de áreas protegidas. O primeiro, as unidades de proteção integral têm por objetivo preservar a natureza, admitindo-se apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, isto é, aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. O segundo, as unidades de uso sustentável, têm por função compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos recursos naturais. Nesse caso, permite-se a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais.
dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo-se a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justas e economicamente viável. Considerando as informações do texto, essas informações, analise a seguinte situação hipotética. Quer dizer, isso aqui é uma hipótese, Ao discutir a aplicação de recursos disponíveis para o desenvolvimento de determinada região, organizações civis, universidade e governo resolveram investir na utilização de uma unidade de proteção integral, o Parque Nacional do Morro do Pindaré, e de uma unidade do uso sustentável, a Floresta Nacional do Sabiá. Depois das discussões, a equipe resolveu levar adiante 3 projetos. Primeiro projeto consiste de pesquisas científicas embasadas exclusivamente na observação de animais. Olha que palavra importante, exclusivamente na observação. Quem observa, não mexe. O projeto 2 inclui a construção de uma escola e de um centro de vivência. Construir significa mexer. O projeto 3 promove a organização de uma comunidade extrativista que poderá coletar e explorar comercialmente frutas e sementes nativas. Olha, proteção integral. Pode explorar, pode extrair e pode construir. Pronto, você já sabe a resposta. Só um não vai mexer. O que não mexe? O que observa. O que observar? Olhar. Então essa é fácil. Resposta? Bom, aqui só as nossas alternativas, Nessa situação hipotética, atendendo-se à lei mencionada acima, é possível desenvolver, tanto na unidade de proteção integral, quanto na de uso sustentável, apenas o projeto 1, a nossa resposta aí, Aí a letra B, apenas o projeto 3, a letra C, apenas o projeto 1 e 2, a letra D, apenas os projetos 2 e 3, todos os 3 projetos. Fácil, a nossa resposta é a 1, porque, como nós já falamos, observar não mexe. Você observar não estraga. Agora, você vai construir, você vai degradar um espaço, você vai extrair da mesma forma. Então, não pode ser preservação total. Observe que as palavras nos dão as dicas para que a gente possa responder a questão. É só ler com muita atenção. Então, você que vai fazer a prova, tenha atenção na leitura, leia com atenção, se não entendeu, leia de novo, peguem as pistas dos textos, as palavras utilizadas trazem essas pistas para nós. Eu desejo que vocês tenham aproveitado as nossas aulas de língua portuguesa, que vocês façam excelentes provas e que consultem lá, nossas aulas estão lá, qualquer dúvida, voltem lá, busquem também estudar em livros, consultem para irem seguros. E não esqueçam, na hora de escrever, não esqueçam que mesmo não pode ser utilizada em qualquer lugar, O onde também não, e a palavra meio, mais usada como advérbio, não flexiona, tá? E nós vamos ficando por aqui, Uma boa prova. Eu espero que o nosso projeto aqui, o nosso Acertando os Ponteiros com o Enem, tenha trazido para você mais conhecimentos e segurança para fazer a prova. Até!